Hello, Super Church. Welcome. And how are you guys? Everything's good. And great date. And God's so good. And so I've separated a few songs here. And now we go to worship to God. And I'm encouraging you to invite your family from the Super Church link and can send in your social media and your WhatsApp. And call they can come and enjoy together. And I believe God will receive everything we do in this moment. Amen? Let's go pray. Father Jesus, I just want to say thank you, Lord. You are good. Say thank you, Lord Jesus, and your love and your mercy and your kind, Lord. And at this moment, Lord, we come in your presence, Lord, and then worship to you, Lord. Just receive in our heart and our voice, our worship, and we can enjoy together with you. And in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's go sing, guys. I searched the world, but His God filled me. Amazing the praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. To show you my weakness, my failures and flaws, Lord, you've seen it all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. There's not. Oh, there's nothing. Sing it out.
There's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I'm turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness turned to the shadows of my soul. The work is finished, the end is reading. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fountain such boundless praise? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm your forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one you set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one you set me free.
set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be present to you. The Lord turn His face toward you and give you The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and the children, and the children. May His favor be upon you
welcome again to Sampa Church Online. Olá e de novo um oi e seja bem-vindo a Sampa Online. I'm super glad that you've chosen to be with us today. Sou super feliz que você possa estar aqui conosco hoje. Over the past few weeks, we've been going through the book of 1 Peter. Nas últimas semanas nós temos feito um estudo do livro de 1 Pedro. And remember, Peter is writing to Christians who have been facing very difficult times. E lembra-se que Pedro estava escrevendo aos cristãos que estavam passando por problemas, por dificuldades. And he's reminding them, and I think also us, that there is a new day coming. Ele os lembra e também a nós que um novo dia está chegando. And he's telling us that we're aliens here on earth and that our true home is heaven, but God has some things for us to do while we're here. E ele nos lembra que nós somos estrangeiros aqui nesta terra e que a nossa verdadeira casa está nos céus, mas Deus ainda tem coisas para a gente fazer aqui. And last week, if you weren't able to join us, we talked about marriage, and you can check that out on our Facebook page. E semana passada a gente falou sobre casamento e você pode conferir no Facebook. So today we're going to look at a super interesting part of 1 Peter chapter 3, verse 13 through 16. And this is what it says. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against you, your good behavior in Christ, may be ashamed of their slander. Então nós vamos ler 1 Pedro 3, de 13 a 16. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam bondosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. After learning a little bit of Portuguese, I've discovered some English phrases that are very strange. Depois de aprender alguma coisa em português, eu achei algumas frases em inglês que são um pouco estranhas. One of those phrases is something that we say pretty dirty. E uma dessas frases é a pretty dirty, que quer dizer bastante sujo. It's very strange because the word pretty means something nice, but in this case it means something is very dirty. E é engraçado porque a palavra pretty quer dizer bonito, mas nesse caso quer dizer bastante sujo. Another phrase that's very strange is something that they put on something that's broken and it says out of order. Outra palavra que é engraçada é uma que a gente coloca nas coisas que estão quebradas ou que não funciona, que é out of order, que quer dizer, em tradução literal, fora de ordem. I never thought about it before, but that phrase out of order, where did it come from? Because it doesn't really make sense. Eu nunca tinha parado para pensar, mas de onde será que vem essa palavra? Afinal, fora de ordem não faz exatamente sentido. It comes from actually British Parliament, where they have this order of who speaks when somebody speaks out of order, they are speaking out of order. Então, parece que a origem é no parlamento inglês e as pessoas tinham uma ordem para falar. E então, quando uma pessoa falava na ordem errada, ela falava fora de ordem, e era uma coisa estranha. And when they speak out of order, everyone else gets to yell at them, and the scribe who's writing things down can't say what the person is saying. Então, quando ela falava alguma coisa fora da ordem, todo mundo começava a dar bronca nela e a reclamar, e o escriba que tinha que fazer essas anotações ficava muito confuso. So today, when things aren't working correctly, we say out of order.
Então, hoje, quando as coisas não estão funcionando bem, em inglês a gente fala fora de ordem. Which brings up an interesting point. I think the order of things actually matters. Então, nos traz um ponto para pensar que é interessante, que a ordem das coisas realmente faz sentido, tem um sentido para isso. In the morning, it doesn't really matter if you brush your teeth before or after you take a shower. De manhã, não faz diferença se você escova os seus dentes antes ou depois do chuveiro, do banho. But it does matter if you get dressed before or after the shower. Mas importa se você vai se trocar ou estar de roupa antes ou depois do banho. And then I saw this picture the other day that I want to show you, and it says, if your dog poops, pick it up, please. Então eu vi esse desenho que diz, se o seu cachorro fizer o número 2, recolha, por favor. Which it would be better to say, please pick up your dog's poop. O que é melhor do que dizer, por favor, recolha o cocô do seu cachorro. And so here's something that I recently learned that I think can change my life and your life. The order of an apology matters. Então tem algo que eu aprendi que é importante para a minha vida e para a sua, é que a ordem de uma desculpa, de um pedido de desculpas, importa. So you might say, I shouldn't have said that. I'm sorry, but you hurt my feelings. Você pode dizer, eu não deveria ter dito isso, eu sinto muito, mas você me magoou. Everything that comes after the but is what you really mean. Então, tudo que vem depois do mas é o que você realmente queria dizer. Here's a better way to say that. You hurt my feelings, but I shouldn't have said that. I'm sorry. Uma forma melhor de dizer isso é, você me magoou, mas eu não deveria ter dito isso, me desculpe. Do you see how changing the order actually matters? Você percebe como apenas a mudança da ordem faz uma diferença? In the Bible, it says that there is a time or an order for everything. Na Bíblia, a gente vê que existe uma ordem ou um tempo para todas as coisas. Ecclesiastes chapter 3, verses 1 and 2 say this: there is a time for everything, a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. Então, em Eclesiastes 3, 1 e 2, nós podemos ler: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. And then if you skip down to verse 11 of that same chapter, it says, he has made everything beautiful in its time. Então, se a gente passar para o versículo 11, a gente pode ler: ele fez tudo apropriado a seu tempo. There are some principles in the world that just are. Existem alguns princípios que são universais. Por exemplo, If you spend more than you make, you will always be broke. se você gastar mais do que você ganha, nunca terá nada. If I eat more than I should, I will keep getting fatter. Se eu comer mais do que eu deveria, eu vou engordar. If you fight against gravity, you will always lose. Se você lutar contra a gravidade, você vai perder. So Peter says something that is almost always true. Pedro então nos diz algo que quase sempre é verdade. In verse 13, he says, who is going to harm you if you're eager to do good? Então, Pedro, no capítulo 3, versículo 13, nos diz: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? I think sometimes the church despises the world so much that we end up hating the people that God loves. E às vezes a igreja despreza tanto o mundo que acaba por odiar as pessoas que Deus ama. And I think sometimes we say, stay away from all those sinners, but all those sinners are the people that Jesus died for. E às vezes a gente diz, eles dizem, fique longe dos pecadores, mas Jesus também deu a vida por eles.
And I think here's a couple of questions that maybe will help us. Do people know more about what you're against or more about what you're for? Eu acho que tem algumas perguntas que a gente pode se fazer para nos ajudar nessa questão. Por exemplo, as pessoas sabem das coisas pelas quais você é contra ou a favor? Yeah, I think sometimes church people just yell about everything that they're against and forget about the things that they're for. Acho que muitas vezes o pessoal da igreja, as igrejas em geral, gritam pelas coisas que elas são contra, mas esquecem pelas coisas que elas são a favor. Do people know you for wearing a Jesus t-shirt or for loving people? As pessoas te conhecem pela camiseta que está escrito Jesus ou por amar as pessoas? Or here's an even better question. If you moved away from your neighborhood or left your job, would people be sad that you are leaving? Aqui tem uma pergunta ainda melhor. Se você se mudasse de casa ou trocasse de trabalho, você acha que as pessoas ficariam tristes com a sua partida? So, are you eager to do good? Você procura fazer o bem? Do you have a passion for loving and serving others? Você tem uma paixão por servir e amar o próximo? So remember, Peter here is writing to these people who are being persecuted. And I think they're saying, who do you think is going to harm me? Everyone. Então, Pedro escreve isso para aqueles que estão sendo perseguidos. E quem irá me ferir ou causar um mal? So Peter's saying, if you try to do good, nobody's going to harm you. But remember, Nero, who's the leader at this moment, he's burning Christians alive. Mas a gente tem que se lembrar que nesse momento, Nero, que era o imperador, estava queimando os cristãos vivos. Sometimes we do good and still have evil done to us. Às vezes, mesmo fazendo bem, coisas ruins acontecem em nossa vida. Why does this happen? Because we live in a broken world. E por que isso acontece? É porque a gente ainda vive num mundo quebrado. And then he says in verse 14, it's interesting, but even if you should suffer for what is doing right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. Então, no versículo 14, a gente pode ler uma passagem muito interessante, que diz: Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. The people that are trying to harm them or harm you, they didn't give you your blessing, so they can't take it away. As pessoas que te fazem sofrer, elas não são as mesmas que te deram as bênçãos, então elas não podem tirar de você. Your blessing comes from God. It is good to be favored by God. As suas bênçãos vêm de Deus, então é bom estar em favor de Deus. If you're familiar with the Bible, there's a story of this guy named Joseph. He was betrayed by his brothers and sold into slavery. Se você conhece um pouco da Bíblia, você vai se lembrar da história de José, que foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. He was lied about and people forgot him. Ele foi enganado e esquecido. But instead of becoming bitter, he trusted that God was going to do something. E ao invés de se amargurar, ele confiou que Deus faria coisa maior na vida dele. And I think maybe he's thinking, I'm not where I want to be, but I know that God is going to do something. Então você pode pensar, eu não estou onde eu gostaria, mas eu sei que Deus está operando. And in Genesis chapter 50, he gets a chance to meet up with his brothers that sold him into slavery. And it's interesting what happens. Então, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, a gente pode... sorry, what did you say? He gets a chance to meet his brothers that put him into slavery, and it's interesting how he responds. Então, ele pode ter a chance de encontrar os irmãos que colocaram nessa situação de escravidão, e ele teve a chance de responder. And this is what it says in Genesis chapter 50, verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Então, no capítulo 50, versículo 20, nós podemos ler: Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem,
para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sometimes bad things happen to us and we get bitter. Às vezes coisas ruins acontecem conosco e a gente fica amargurado. But I think if we could be more like Joseph, it would help us. Mas se a gente puder ser um pouco mais como José, isso nos ajudaria muito. Whatever the world meant to harm us, God can use for good. Qualquer coisa que o mundo venha a vir a nos machucar, Deus pode transformar isso em algo bom. So I want us to go back to what Peter is saying in chapter 3, verse 15, where it says, "But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect." Então, eu vou voltar para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, fazendo todavia com mansidão e temor. I think sometimes people misunderstand what this is talking about. This is not about creating an argument against non-believers. Eu acho que às vezes os crentes, os cristãos, confundem um pouco o significado desse versículo e a gente tem que se lembrar que não é um versículo que justifica a argumentação em discutir com os que não creem. And I think the order of the verse really matters. E eu acho que a ordem do versículo realmente importa. So it says at the beginning of verse 15, "But in your hearts revere Christ as Lord." Então, no início do versículo, a gente pode ver: antes, santifiquem Cristo como o Senhor no coração. So when you're talking to non-believers, it should be about your relationship with God and not just some random facts that you read. Então, quando a gente fala com não cristãos, o assunto tem que ser mais sobre o seu relacionamento com Deus e não sobre fatos que procuram justificar ou não a fé. It should be about what is God doing in your life. Seria mais o que Deus tem feito por você na sua vida. I think sometimes people think that this is talking about the word apologetics, which means speaking in defense. Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que esse tema tem a ver com a palavra apologética, que em grego significa falar em defesa. And this apologetics is it's a religious discipline of defending religious doctrines. Então, a palavra apologética, que vem do grego, é uma disciplina religiosa que tem como objetivo a defesa de doutrinas. And I don't think that Peter is talking about apologetics here. E eu não acho que Pedro está falando sobre apologética aqui nesse versículo. I don't think that it's wrong to have a defense or understand religious doctrines. Eu não acho que seja errado ter uma defesa ou entender de doutrinas religiosas. But I think it's important to understand that Peter is not just telling us to argue with people. Mas acho que é importante entender que Pedro não está apenas dizendo que nós temos que ter uma discussão com as pessoas. I personally don't know anyone who has ever been argued into heaven. Eu, pessoalmente, não conheço ninguém que tenha discutido até os céus. And then it says, "But do this with gentleness and respect." Então ele diz, fazendo, todavia, com mansidão e temor. I think that this can be really difficult to be gentle and respectful towards people who don't believe in God. Eu acho que, por vezes, é bem difícil ter mansidão e temor quando a gente conversa com pessoas que não creem em Deus. I don't think apologetics is bad, but we just need to make sure that we love people. Eu não acho que a apologética seja ruim, mas acho que a gente tem que ter certeza de que nós estamos amando as pessoas. And then remember what we've been talking about. The order of things matter. Então lembre-se que a ordem das coisas importa. It should always be Jesus before Bob. Então sempre Jesus antes de Bob. It should also always be Jesus before you. E também Jesus antes de você. And then in verse 16, let's look at this. It says,
keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. You can't say you love Jesus and then not love people. Você não pode dizer que ama Jesus e não amar as pessoas. And Peter's telling us here, living a godly life helps you keep a clear conscience. E Pedro também nos diz que viver uma vida santificada ajuda a manter uma consciência limpa. So if you only hear one thing today, this very end part is what I really want you to hear. Então, se você puder guardar apenas uma coisa da mensagem de hoje, eu peço que você possa estar prestando atenção nisso que eu vou te falar agora. Everything you are currently going through, God can use for good. Tudo que você está passando agora, Deus pode usar para o bem. The very thing that you want God to take away or to take out of your life, God can use for good. Mesmo aquela que mais te incomoda, que você pede a Deus que tire da sua vida, Deus pode usar isso para o seu bem. Don't be discouraged. God is using your circumstances to do something amazing. Não sinta-se desencorajado. Deus está usando as circunstâncias para fazer algo maravilhoso. Let's pray. Vamos orar. God, I thank you for the things that you have been teaching us through 1 Peter. Senhor, eu agradeço pelos ensinamentos que tu tem nos mostrado através de 1 Pedro. God, I pray that you would help us to be eager to do good. Eu oro que tu possa estar colocando essa vontade de fazer o bem. And even when we suffer for doing good, I pray that you would help us to remember that we are blessed. Mesmo quando a gente sofre para fazer o bem, eu quero que você lembre que somos abençoados. God, I pray that you would also help us to be prepared to give a reason for the hope that we have. E que a gente possa estar dando uma razão para a esperança que a gente tem. God, I pray that you would help us to love people more than we love arguing with people. Nos ajude a amar as pessoas mais do que a gente gosta de argumentar, de discutir. And God, I pray that you would help us to remember that the order matters. You come before us. E nos lembre que a ordem importa e que você vem antes de nós. Jesus, in your holy name we pray. Amen. Jesus, em seu santo nome nós oramos. Amém. So, thank you for joining us again at Sampa Church Online. Obrigado por estar aqui no Sampa Online, mais uma vez. I want to remind you that if you or someone that you know is struggling to get enough food, please let the church know so that we can try to help. Gostaria de lembrar, se você conhece alguém que está passando por necessidades em relação a alimentos, que tu possa nos avisar, que a gente possa estar ajudando. And if you've been blessed and you would like to help the church bless others, you can find out how to give on the church website. E se você tem sido abençoado e também gostaria de passar essa bênção, você pode achar as informações de como estar abençoando a igreja no nosso site. So please remember, when you're facing difficult times, God is for you and God is with you. Então lembre-se que em tempos de dificuldade, Deus está com você e para você. There is no order so sure and steady. My hope is held in your hand. When castles crumble and bread and fleeting, upon this rock I will stand. Upon this rock I will stand.
Glory, glory, we have no other King but Jesus, Lord of all. We raise the anthem, all our these praises ring. We crown Him Lord of all. Your kind and rule has shattered and broken the curse of sincerity. My life is hidden in heaven's shadow. Your crimson flow covers me. Your crimson flow covers me. Glory, glory, we have no other King but Jesus, Lord of all. We raise the anthem, all our these praises ring. We crown Him Lord of all. Glory, glory, we have no other King but Jesus, Lord of all. We raise the anthem, all of these praises ring. Declare the Lord of all. We crown Him Lord of all. In all my sorrows, Jesus is better. Make my heart believe. In every victory, Jesus is better. Make my heart believe. Than any comfort, Jesus is better. Make my heart believe. More than all riches, Jesus is better. Make my heart believe. Our souls declaring Jesus is better. Make my heart believe. Our soul eternal, Jesus is better. Make my heart believe. Make my heart believe. Glory, glory, we have no other King but Jesus, Lord